Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso amado podcast Cevada com Plutônio, aquele podcast que procura sempre trazer temas atuais, e temas especialmente para a eternidade. E mais uma vez temos aqui como nossos parceiros o nosso amigo Tiago e o nosso amigo Alex. E o tema de hoje é um tema que eu diria que não tem como escapar dele, pelo menos não você que vive dentro de uma comunidade religiosa, de alguma igreja. E até quem está fora também percebe o que eu vou falar agora. Muita gente acha que a igreja é um ambiente como aqueles desenhos animados, né? Aqueles filmes que você vê os anjinhos nas nuvens, né? Todo mundo lá calminho, bonitinho, tocando harpinha, né? Mas infelizmente a gente sabe que igrejas, como qualquer comunidade humana, porque a igreja é uma comunidade humana, tem seus conflitos, tá? A gente às vezes tem aquele romantismo de achar que antigamente era tudo muito legal, antigamente, nossa, as pessoas viviam todas em comunhão para adorar a Deus, para seguir a Cristo. Mas hoje a gente queria abordar um pouco sobre isso. É isso mesmo? Será que hoje os tempos são piores? Será que as igrejas hoje têm mais treta, as igrejas hoje têm mais confusão? Será que hoje em dia a gente tem uma Babilônia instalada, onde cada um corre para um lado e os atritos e as brigas são piores do que nunca? Ou será que a gente, em outros tempos, tivemos situações semelhantes a essa, né? E eu já vou passar aqui para a primeira provocação aqui para os colegas aqui, né? Para a primeira pergunta, né? Para a gente começar essa discussão, que é o seguinte: Tiago, Alex, a gente pode crer que antigamente, vamos pegar o tempo pós-Jesus, né? Depois da crucificação, na verdade podemos pegar até durante o ministério dele, a igreja realmente era unida, a igreja era uniforme, a igreja era aquele conjunto de pessoas de mãos dadas, felizes e alegres, compartilhando tudo com aquele sorrisão no rosto, sem conflitos. O que é que vocês podiam falar dessa igreja naquele tempo? É isso mesmo? Era uma igreja harmoniosa e bela, como a gente muitas vezes crê que foi? Bom, boa noite, né, Ednardo, Thiago, para você que está nos ouvindo aí, pode ser, além de boa noite, pode ser bom dia, boa tarde também. Ednardo, assim, essa é uma resposta complexa, né, uma pergunta que ela é mais profunda do que ela parece em primeiro momento, e eu posso dizer que assim como hoje, a igreja primitiva, né, essa igreja apostólica que você se referiu ali, que são aquela igreja que se formou não muito tempo depois da ascensão de Cristo, e persistiu aí, né, pelo menos até o século IV, né, com a entrada aí do imperador Constantino. Essa igreja, ela era uma igreja de contrastes, assim como nós hoje, né. Indubitavelmente era uma igreja muito poderosa no Espírito Santo, né, a gente pode ver isso ali pelo livro, principalmente o livro Atos dos Apóstolos, escrito aí pelo evangelista Lucas, né, e a gente consegue ver que essa igreja, ela tinha coisas que hoje nós lutamos, né, e sonhamos e apenas imaginamos como seria, né, por exemplo, dom de cura, né, e tantos outros dons, carismáticos aí que se manifestavam na igreja. É uma igreja aí que a gente entende dentro do estudo da escatologia, a gente entende que era a igreja que recebeu a chuva temporã, né, do Espírito Santo. A primeira chuva que é a chuva do plantio, e isso aí é representando o período né, a analogia aí do Espírito Santo. É uma igreja que recebeu profusamente o Espírito Santo, né, que foi batizada com línguas de fogo, os apóstolos, né, que deram início a essa igreja. Então sim, era uma igreja muito poderosa, é uma igreja assim, entre aspas, né, invejável, por nós hoje em muitos sentidos, né. É uma igreja que, nos faz sonhar, mas, atendendo aí a sua pergunta, né, e aí eu passo a palavra logo em seguida para o Thiago aí também, para a gente ouvir a opinião dele, mas era uma igreja que ela estava longe de ser perfeita, né. Naturalmente, é uma igreja sim ungida pelo Espírito Santo, uma igreja de cristãos fiéis e sinceros, cristãos que enfrentaram aí as faces da perseguição, da tortura e da morte, né, e se manifestou aí como uma igreja pura, uma igreja provada pelo fogo, mas isso não quer dizer que
essa perfeição cristã, ela fosse uma perfeição absoluta, né, que fosse uma perfeição que significasse uma santidade irrepreensível, né. A gente vai ver ao longo desse programa que em diversas ocasiões a igreja falhou, né, a igreja tinha sim muitos problemas, a igreja, lutava com o pecado, assim como nós lutamos, né. É claro que talvez em muitos sentidos de maneira diferente, as tentações eram diferentes, o contexto era outro, mas era sim uma igreja que lutava com suas falhas, né, uma igreja que ela era perfeita aos olhos de Deus, né, por causa da misericórdia de Deus, mas quando a gente olha assim, objetivamente, ela era uma igreja que essa perfeição ela não deve ser entendida como ausência de pecados, ausência de desafios, ausência de lutas, ausência de falhas, né. E a gente vai ver que os mesmos grandes apóstolos, né, os apóstolos aí que, hoje aí são mitos, né, bíblicos, esses apóstolos eles também tiveram falhas, miseráveis, né, mesmo aí, depois do processo de conversão, e isso só leva pra gente a mensagem de que essa luta, né, pela perfeição, pela representação da pessoa de Cristo, ela é uma luta constante e nós não devemos nos desanimar, né, quando nós olhamos o nosso contexto hoje, as tantas dificuldades que a igreja passa hoje, porque se dependesse de uma perfeição humana, né, ninguém seria salvo, né. Então, como diz o salmista Davi, né, no Salmo 134, ele diz assim: "Se observares iniquidade, Senhor, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temo." Então, acho que esse verso, ele se aplica tanto à igreja apostólica, quanto à nossa igreja hoje, né, a igreja que aguarda a manifestação da chuva, o derramamento da chuva temporal. Boa noite a todos aí. A gente tá gravando à noite, né, mas igual o pessoal falou aí, eu não sei se vocês estão escutando a gente de manhã, de tarde, mas, eu gostei do que o Alex falou, né, e quando o Alex estava falando sobre essa questão, né, do passado, assim, né, que a gente sempre acha que era a ausência de lutas, a ausência de falhas, tem até duas características que a gente tem que levar em conta isso. Que é o seguinte, no passado, a gente também não tinha a ausência do raciocínio. Uma das coisas que a gente costuma esquecer, principalmente quando a gente lê a Bíblia, é que no passado a gente, tem a ideia, assim, de que Deus fazia tudo pelas pessoas, né. Às vezes você pega ali o vamos voltar bem, assim, antes dos tempos de Jesus, né, vamos voltar lá para Abraão, né, parecia que, Deus estava ali falando com Abrão: "Abrão, acorda, come tal coisa, agora levanta, agora faz isso", e não era. Quando você pega toda a história de Abraão, você vê que Deus conversa menos com Abraão do que você pensa. Ele tinha os seus contatos, mas muito daquilo era o raciocínio, era a avaliação do que Abraão tinha entendido e pegando aquilo e tomando as suas decisões. E isso acontecia também na época de Jesus, né. E outra coisa também que a gente precisa nessas horas de avaliação, assim, do passado, é que o nosso saudosismo costuma distorcer, né, o passado, né. Você que é pai, às vezes, você começa a lembrar do seu filho quando tinha 1, 2 anos, aí você fica com saudade. Muitas vezes você esquece daquela correria, da troca de fralda, da da preocupação se o menino vai comer e tudo, e parece que no passado era só o sorriso, era só o abraço, que foi aquilo que ficou nas fotos, essas coisas. Então, isso é a mesma coisa que acontece nas histórias bíblicas. A gente, às vezes, vê todo aquele decorrer, mas esquecer do das situações intermediárias. Vamos pegar aí para, por exemplo, na época de Jesus, nem os judeus eram únicos, né, nós tínhamos lá os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes. Na época já entre os discípulos, né, até a própria Bíblia narra discussões deles de quem seria o melhor. O livro de Atos, né, nós vemos ali,
situações complicadas, como a situação de Barnabé e Paulo, né. Marcos tinha agido de forma errada e agora quem estava certo, Barnabé que queria dar uma segunda chance ou Paulo que não queria dar. Então havia esses conflitos, mas nisso que o Alex está falando, né, que na época lá dos pais da igreja, né, a igreja ela crescia mais, ela tinha uma união maior, e quando você estuda mesmo a Bíblia, você vê que o os desafios eram os mesmos. E eu entendo que naquela época eles tinham o quê? Mais misericórdia um do outro, mais compassividade, entendendo as dificuldades, mas haviam os conflitos sim, e é natural que os conflitos num mundo de pecado exista. Só que a gente tem que aprender a lidar com os conflitos, que a gente poderia até, dentro dessa nossa discussão, acontecer isso, né. Se os conflitos sempre existiram, por que que agora está mais difícil? Não é que não tinha no passado conflitos, mas é porque a gente não está aprendendo mais a agir da forma correta em relação a esses conflitos. É curioso o que vocês estão falando, porque primeiro que, assim, é interessante, porque o Thiago falou em saudosismo, né, mas, por exemplo, nós 3 aqui somos pais, né, e mas eu vivi, os meus colegas aqui também viveram a os primeiros meses de nossos filhos, né, de nossas filhas, viveram esses momentos. Só que eu não vivi na época de Jesus, eu nasci 50 anos atrás, e é interessante que sempre existiu esse fenômeno de um saudosismo, fazendo uma piada aqui como o Neymar falou no certo áudio uma vez, saudade de uma coisa que eu nunca vivi, né. Eu esqueci qual o termo que tem para isso, mas às vezes a gente tende a projetar em outras épocas, né, algumas pessoas projetam num passado, idealizado, que geralmente nunca existiu aquele passado como ele lembra, ou às vezes algumas pessoas depositam no futuro, que lá na frente vai acontecer, né, esse futuro maravilhoso, né. Mas é interessante que, como vocês comentaram, que às vezes a gente pensa que o fato de haver conflitos dentro da igreja significa necessariamente que é pecado. Nossa, tá havendo a discussão. Será que eu tenho que pintar a parede de preto ou será que eu não posso pintar a parede de preto? Será que eu posso colocar uma bateria aqui dentro? Será que eu não posso? Será que, enfim, os conflitos, as questões que são colocadas, a meu ver, não necessariamente, algumas vezes sim, mas não necessariamente os conflitos significam um ambiente de pecado ou ausência de Deus. Pode ser uma diversidade de pontos de vista, né. E às vezes as pessoas confundem unidade bíblica, unidade em Cristo, com uniformidade, né. Eh, eu gosto de comparar agora com as pernas de uma pessoa. Eu tenho uma perna esquerda e eu tenho a perna direita. Para caminhar, eu preciso das 2. Com certeza elas são diferentes uma da outra, né. Elas Se eu tivesse 2 pernas direita, eu não conseguiria andar em frente, se eu tivesse 2 pernas esquerdas, eu também não conseguiria andar em frente. Apesar de serem 2 pernas diferentes, elas estão seguindo o mesmo caminho, né. E o que é que vocês poderiam, de repente, citar ou abordar, o que é que vocês acham dessa ideia de que eu comentei agora, de que o conflito não necessariamente é ruim? Antes de partir para a sua pergunta, a segunda pergunta que você fez aí, eu queria explorar um pouco a sua fala, mais do início, porque isso aí é um fenômeno muito interessante que acontece aí na nossa mente, que é você romantizar, né, você supervalorizar algumas coisas do passado. Eu acho que é mais um dos muitos truques que a nossa mente prega na gente e leva justamente a esse senso de saudosismo, né. E existe aí, hoje dentro do nosso contexto, né, político, social, ideológico que a gente está, existe de muitas formas, um processo de revisionismo histórico, né, que acaba reinterpretando alguns fatos do passado e criando mitos, né, criando heróis, criando vilões, né. Então, assim, nós todos, estamos acostumados com aquele quadro, né, da independência do Brasil, né, Dom Pedro em cima de um cavalo branco, né, gritando independência ou morte, aquela coisa toda. Então, assim, é uma mitologia, porque você precisa, representar, né, assim, de maneira gloriosa, simbólica e icônica,
né, fatos que inspiram as próximas gerações, né? Talvez até na expectativa de que as próximas gerações parem de cometer os erros que nós cometemos, e aí talvez a gente meio que inconscientemente aplica alguns filtros para que as próximas gerações levem da gente fantasias, né, na forma de ideais, que na realidade eles são tão idealistas que eles se distanciam da realidade, eles descolam do chão. E isso a gente corre o risco de fazer com a Igreja Apostólica, com os pioneiros da igreja, né, seja no Brasil, seja no mundo, seja na nossa cidade, seja na nossa família. Existe, né, essa mitologia, e isso faz parte da experiência humana. Todas as culturas, em todos os países, todas as ilhas remotas, perdidas aí no Pacífico, né, no Atlântico Norte, você vai ter esse fenômeno do storytelling, né. Então, isso é do ser humano, né, a gente mistificar algumas coisas, a gente glorificar, a gente, né, só que claro, existe um viés de interpretação aí, porque aquilo que converge com o nosso pensamento, aquilo que converge com a nossa família, com a nossa identidade, a gente vai tentar sempre glorificar, né, vai tentar, digamos assim, pintar ele mais dourado do que ele de fato foi. E aquilo que vai contra, né, os antagonistas e tal, a gente vai vilanizar, vai fazer o processo contrário, né. Então aí você começa a criar uma narrativa de bem e de mal. Mas a vida adulta, a vida madura, né, a vida, responsável nos ensina que isso não é a realidade, né. A gente percebe que essa linha distintiva entre bem e mal, às vezes ela fica um pouco borrada, às vezes você tem algumas áreas cinzas, e você tem algumas mudanças de papel, né, que acontece às vezes o mocinho acaba fazendo um papel feio, o bandido acaba às vezes fazendo um papel bonito, de vez em quando, né. Eu note bem, eu não estou dizendo aqui que não exista bem e mal, não é isso, eu não estou questionando, né, eu acho que como cristãos bíblicos, nós todos somos dogmáticos, né, no sentido de acreditar que existe uma verdade absoluta. Então eu não estou dizendo aqui que não exista bem e mal, mas eu estou dizendo que essa relação entre bem e mal, entre heróis e bandidos, e mocinhos e vilões, ela acaba sendo, mais complexa e mais dinâmica do que a gente está muitas vezes disposto a admitir, né. Então assim, a gente pinta o nosso passado, né, principalmente quando eu quero transmitir uma mensagem, né. Então diz: "Olha, é tempo de nós retornarmos ao passado, às raízes, aos fundamentos". Muitas vezes sim, muitas vezes nós precisamos resgatar algumas das nossas raízes que vão se perdendo, né, e eu mesmo tenho muitos discursos nesse sentido. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque esse processo natural do ser humano, ele pode trazer algumas peças e pregar as peças na gente. E eu quero citar aqui de maneira especial uma meditação matinal que foi publicada pela Casa Publicadora Brasileira no ano de 2015, tá certo? É uma meditação muito bonita escrita pelo autor George Knight, que é um doutor aposentado, né, que foi professor lá nos Estados Unidos, um historiador da Igreja Adventista. E ele escreveu essa meditação chamada Para Não Esquecer, tá? Se você não comprou lá em 2015 essa meditação, como eu comprei e eu tenho até hoje na minha biblioteca, você pode comprar ela em formato e-book, tá? Procura aí na internet, eu não vou citar aqui qual que é a loja que você compra, né, até porque nós não está fazendo merchan aqui, não está ganhando nenhum centavo por isso, mas você consegue comprar essa meditação. E se você gosta de história, se você gosta de revisar alguns mitos, né, se você gosta de quebrar, alguns paradigmas que nós temos, eu recomendo comprar essa meditação, né, porque o George Knight aqui, que é um historiador, a primeira vez que eu li o George Knight não foi essa meditação, foi um outro livro. O livro, de certa forma, ele me impactou, ele me chocou de alguma forma, sabe, porque George Knight ele vem com uma leitura, uma visão, assim, diferente daquela apologética cristã que a gente tem, né. E ele vem, assim, com uma leitura fria, ele é muito acadêmico, né, então ele derruba ele já começa o estilo de escrita dele já começa a derrubar alguns conceitos, né, e essa meditação não é diferente. E lá no meio dessa meditação, teve uma série de vários dias, né, porque a meditação matinal é assim, cada página é um dia, né, que é um devocional, né, que tem um texto bíblico e ali você tem um texto escrito pelo autor, né, comentando, explorando aquele texto bíblico, alguma coisa aplicada para nossa vida diária. E o George Knight ali ele faz
em vários daqueles dias, né, em várias daquelas páginas, ele tinha um texto que ele dizia assim, o título dessas meditações, dessa série de meditações ali no meio, né, desse livro, era assim: os velhos tempos eram terríveis. E ali ele começa, né, usando uma expressão coloquial aí, e ele começa a dar real pra gente do que era ser um pioneiro adventista. Na época, lá no século XIX, aí ele falava lá que a expectativa de vida era abaixo de 40 anos, né, que as pessoas e ele começa a colocar aquilo do ponto de vista histórico, né, muito bem embasado por documentos, por em vários estudos, né, que desmonta aquela visão idealista que a gente tem, né, do momento dos pioneiros. Eles tinham pecados horríveis, né, eles tinham, assim, problemas sérios, aquelas coisas que hoje a gente olha e diria assim: "Mas o quê? Será que é isso mesmo? Será que não é mentira?". E a gente pode fazer a mesma coisa com a igreja apostólica também. A igreja apostólica, como eu falei no início, sim, era uma igreja ungida pelo Espírito Santo, era uma igreja poderosíssima, era uma igreja que hoje nos dá muito motivo de inveja, né, pela humildade, pelo poder, pela sinceridade, pelo desprendimento, pela abnegação, pelo amor fraternal, pelo amor a Cristo, né. Mas era uma igreja que tinha, muitos casos aí de fracasso, de derrota também, né. Ananias e Safira, a briga ali de Paulo e Barnabé também, né, o desentendimento, a ali o fracasso de Pedro, né, diante dos gentios, que começou a se portar como se fosse da circuncisão novamente, e aí você já tem ali pelas próprias epístolas paulinas, você vê ali que já a heresia já vinha se levantando, né, ali Pedro também e tal, né, comentando, ela já vinha a heresia já vinha se manifestando na igreja, né, e aí se você pega a história, você começa a ter aquelas discussões ali na época da igreja primitiva ainda sobre a natureza de Cristo, começa a ter as primeiras heresias ali a respeito de Cristo, né, da natureza de Cristo, né. Então, é importante a gente a gente ser frio, né, não é no sentido de a gente apagar a fé, de a gente apagar, aquele carinho, aquela simbologia, né, que nos motiva tantas vezes, né, na nossa vida. Quando as coisas estão difíceis, a gente às vezes olha para o passado, e não é nesse sentido, não é de diminuir isso, né. Mas por outro lado, é de trazer mais para a realidade, que ao invés de nos desmotivar, vai nos incentivar, né. Como a própria Bíblia diz, aqueles homens, né, eles eram sujeitos às mesmas paixões que nós, eles eram sujeitos às mesmas tentações que nós, eles tinham mais ou menos os mesmos problemas que nós temos. Então, se eles venceram, se a graça de Cristo esteve disponível, e se Deus pôde operar grandemente por meio deles, não há nenhum motivo para nós crermos que conosco será diferente, né, que nós podemos ter essa certeza, essa segurança de que pecadores como nós somos, né, se nós, confiarmos em Deus, se nós exercermos a fé, se nós abandonarmos os pecados voluntários e conhecidos, né, Deus sim também pode fazer grandes milagres, né, pode operar de maneira grandiosa também na vida da igreja moderna do século XXI. E só reforçando aqui, ô Alex, você falou essa questão sobre o bem e o mal, que você falou que às vezes a gente às vezes uma zona acinzentada, e não é nem invenção sua. A gente só para lembrar que às vezes, ou na maioria das vezes, Satanás, ele distorce o mal, né. Quando você vai lá em Gênesis, quando o Satanás ele por meio da serpente, ele engana Eva, ele mostrou uma coisa ruim com uma veste que parecia boa. O que eu vejo muito dessa situação, até que o Edinaldo falou, né, a questão do conflito, né, o significado de conflito, ele sempre vai muito dentro desse choque, né, quando ideias se chocam, né, há o conflito é uma coisa agressiva. Mas uma forma menos agressiva do conflito é o diálogo, né. Diálogo é uma troca de ideias, as pessoas pensam diferente e elas trocam ideias, elas, elas conversam, elas chegam a um denominador comum.
às vezes a gente vê alguns detalhes da Bíblia e a gente não percebe alguns nuances por trás. Vou dar um exemplo aqui sobre essas questões, assim, de conflitos e trocas de ideias pensamentos diferentes. A gente pode ir em Atos capítulo 1. Lá em Atos capítulo 1, mais ou menos a partir do verso 21, né, Judas, ele tinha traído Jesus, né, Judas Iscariotes, e os apóstolos, eles chegaram, a princípio dá a entender que eles chegaram dentro deles, assim, na necessidade de ter voltar a ter 12 apóstolos. E eles, lá no verso 23, diz assim: "E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias." Quer dizer, d dentro da escolha, haviam pessoas que apresentaram José, falaram assim: "Olha, eu acho José melhor", e outros chegaram e falaram assim: "Olha, eu acho que Matias ele é melhor." E aí, continuando a história, eles lançam a sorte, é escolhido um e tal, e a vida segue daquele jeito, né. Foi decidido uma coisa, um grupo pensava outro grupo pensava, foi decidido uma coisa, eles viram ali, e o grupo, entre aspas, que perdeu, ele aceitou e viu aquilo como Espírito Santo, que algumas vezes é o que falta pra gente, né. Nisso que o Alex estava falando, e eu gostei, porque gera uma situação complexa que a gente tem que trazer para a gente, é que muitas das vezes a gente quer voltar ao passado, não com aquela cabeça de que retornar a um princípio, mas às vezes a gente que vai ficando mais velho e vai chegando a nova geração, a gente tenta se proteger daquela mudança que a gente não tem como justificar mantê-la, né. A gente sabe que a gente tem que lutar pelos princípios, mas existem algumas regrinhas que a gente usa que não são princípios. Eu posso estar pegar eu vou pegar um exemplo aqui, né, comum no meio adventista, né, guarda do sábado, né. Vou pegar, voltar ali na década de 80, década de 90. O que que você pode fazer ou não no sábado, né? Não, não pode assistir televisão. Aí você vai e não assiste televisão. O princípio continuou, mas hoje a televisão é diferente. Hoje você tem a TV Novo Tempo, que você pode ver um estudo bíblico que está que está coerente com as horas do sábado, e o princípio não mudou. Mas agora a TV pode ser ligada. Mudou. Não pode porque na minha época não podia. Sim, e na sua época estava certo, mas as coisas mudaram. Então existem muito dessas situações, nesses o que o diálogo se transforma em conflito, é das pessoas não aceitarem que às vezes ela perde. E ela perder não é uma coisa que ela tenha que ter vergonha, mas que ela aceitar que às vezes a decisão não vai ser a dela, e a gente segue em frente como os discípulos aqui, né, entendendo que foi o Espírito Santo. Tiago, e pegando essa sua fala, né, a gente coloca tudo numa questão, assim, de ganhar e perder também, né. A gente coloca tudo na forma de uma competição e parece que a gente está num constante jogo de futebol, né. Então, assim, eu acho que nós, principalmente aqui na nossa cultura brasileira, a gente não é treinado, a gente não é preparado, né, para entrar no diálogo, como você falou. E eu diria mais, até mais do que o diálogo, o debate, né, o debate saudável. Então, o debate saudável é aquele que você expõe seus pontos de vista, você apresenta seus argumentos, né, que você discorda da outra pessoa, mas sem desrespeitar a outra pessoa, sem desvalorizar a outra pessoa como ser humano, como pessoa, como ser racional. E realmente é muito difícil a gente chegar nesse ponto e a maior parte dos debates acaba descambando. Então, na medida do possível, a gente tem que evitar o debate, mas vai chegar o momento que esse debate ele vai acontecer, né, Ednardo, e aí eu acho que vai bem na pergunta que você fez aí, porque a gente vai ver esse debate acontecendo, né, como o Thiago trouxe bem aí lá na Igreja Apostólica, né. A gente tem um caso, assim, clássico, né, eu até tenho medo de estar fazendo um clichê aqui, mas, eu acho que nunca é demais recorrer a esse exemplo, porque, assim, Paulo e Barnabé entraram em atrito, um atrito mesmo, não foi simplesmente um debate respeitoso, não foi, assim,
digamos, um duelo de cavalheiros, né, aquela coisa. Não, foi algo assim, vergonhoso, né, vergonhoso. Paulo e Barnabé, eles se desentenderam sobre o caso de João Marcos, né, lembrando, assim, para quem não está familiarizado com a história, na primeira viagem de Paulo, o jovem João Marcos, estava acompanhando o apóstolo Paulo, só que lá pelas tantas aí, falando como a gente fala aí no português popular, né, o João Marcos amarelou, resolveu que aquilo era muito para a cabeça dele, né, aquela vida de apóstolo e passando necessidade, ameaça e privação e perseguição e dureza, ele resolveu voltar para casa. E o Paulo ficou muito, muito decepcionado, é óbvio, né. E aí, João Marcos depois ele se arrepende, né, dói a consciência dele, aquela questão toda. E aí agora surge uma nova oportunidade de João Marcos continuar ajudando no ministério. E aí, Barnabé, que era por sinal era primo de João Marcos, Barnabé queria, insistia, né, que o João Marcos merecia uma segunda chance, e Paulo dizia que não, né. Paulo, fariseu de fariseus, uma pessoa, assim, de um temperamento que hoje a gente poderia dizer, assim, como um temperamento não muito fácil de lidar, né. Paulo, bastante obstinado, ele disse: "Não, eu não aceito", e houve uma ruptura, né, houve uma desavença, e cada um foi para um lado. E aí, graças a Deus, depois, né, o Espírito Santo trabalhou com eles, e eles se reposicionaram, né, e aí Paulo reconheceu que, né, que João Marcos, realmente tinha mudado, né, ele tinha mudado o procedimento dele, e que havia se tornado aí uma grande ferramenta, um grande asset, né, na pregação do evangelho. Mas assim, até esse momento chegasse, passou muito tempo, né, e eu fico pensando assim, se eles tivessem morrido, qual é que seria o nesse período aí, qual é que seria o output aí desse processo, né? Quando Jesus voltasse ali, será que Paulo ia estar salvo ou perdido? Não sei, eu não sei, eu fico até com medo de pensar nessa pergunta, sabe? O grande apóstolo Paulo, mas eles estavam realmente ali, em entendimento, né, por causa dessa briga. E ali por causa dessa, melhor dizendo aí, dessa divergência de opiniões aí quanto à participação de João Marcos. Então assim, se o grande apóstolo Paulo, né, estava envolvido com esse tipo de coisa, se o grande apóstolo Barnabé, né, também estava ali, com a dificuldade ali de relacionamento, quiçá nós, né, quiçá nós. Então, mas isso, é o que eu estou falando, eu quero deixar bem claro que eu não estou dando, uma justificativa, um pretexto para que a gente que a gente pendure, as nossas desavenças, os nossos desentendimentos nesse gancho. Agora no período aí das férias do podcast, aqui em janeiro, eu aproveitei, né, eu acho que muitos ouvintes aqui podem ter assistido, ali a série de Adventismo em Política que eu gravei, né, com base num sermão ali que eu fiz na igreja e tal, eu aproveitei com a anuência do pessoal do podcast, a gente publicou ali para a gente continuar oferecendo conteúdo no mês de janeiro, inclusive, até porque converge aqui com o objetivo do podcast. E ali, um dos principais pontos, se não o principal ponto que a gente trabalhou nessa série, foi de que a igreja não pode estar desunida, né, por motivo nenhum, muito menos ainda pela política, né. Então a gente tem que entender que o fato de a Bíblia ter registrado essas histórias no passado, não deve servir como uma desculpa para a gente achar que a gente tem o direito de repetir esses erros no presente. Esses erros vão acontecer no presente? Vão, infelizmente vão, mas isso não significa dizer que seja a vontade de Deus. E a gente tem que lutar com todas as forças possíveis para que não haja essas desavenças, porque não haja esses desentendimentos. Agora, se aparecerem desavenças, se aparecerem desentendimentos, a grande pergunta é: o que eu, como cristão, né, devo fazer? Qual é o meu dever? Hoje, no século XXI, tendo, né, esse grande arcabouço, esse grande compêndio de histórias, de testemunhos, de exemplos, de experiências de apóstolos da igreja primitiva, né, da Bíblia, no Velho Testamento, Novo Testamento, eu não preciso ser enganado, eu não preciso tropeçar nas mesmas pedras que a igreja já tropeçou no passado, né. Se chega um ponto que eu tenho um desentendimento, o que que Deus espera de mim? O que Deus espera da igreja? E a pergunta é também, né, se eu estou em desavença, se eu estou em briga, se eu estou em desentendimento, se eu estou em desunião, até que ponto o Espírito Santo pode trabalhar com uma igreja que está numa situação como essa, né? Lembrando que os discípulos eles só puderam ser ungidos com as línguas de fogo no Pentecostes, no Espírito Santo, depois que eles haviam passado várias semanas juntos,
pedindo perdão uns para os outros, se humilhando, buscando a Deus, para então estar com o coração limpo para poder receber a unção do Espírito Santo e assim completar, né, a obra que Deus havia entregado para eles. Então, essa é a pergunta, né? Assim, olha, aconteceu no passado? Sim. Hoje vai continuar acontecendo? Vai continuar acontecendo, né? Mas não por isso agora, né, eu devo achar que isso é o desejável, né, que isso, não tem problema, que isso é normal. É normal, né, tem problema sim, né, mas eu acho que a grande mensagem, assim, tem solução, né, a solução não é fácil, né, não é porque seja uma coisa complexa, mas a solução ela é difícil porque ela envolve a gente deixar de lado o nosso orgulho, né, e não existe nada tão precioso e tão difícil para o ser humano lidar quanto o seu próprio orgulho. Eu queria comentar também já, nesse tema, né, para quem achar que isso aí tá muito filosófico e tal, mas cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Gente, se vocês abrirem o Novo Testamento, as cartas de Paulo, elas tinham muito, se você for ver o conteúdo delas, tinha muito mais a ver com esclarecimentos teológicos, orientações eclesiais, tá, e alertas para riscos que aquelas comunidades corriam, mensagens de carinho e até tratando de conflitos diversos nas igrejas, né. Então só para citar aqui alguns, você pode pensar: "Mas naquele tempo tinha, naquele tempo tinha". Você quer uma questão, por exemplo, social, você tinha a questão de ricos versus pobres, né. Paulo ele chega a dizer o seguinte: "Olha, não é para o rico ficar sentado numa posição de destaque e o pobre lá atrás não. Na igreja todos são iguais". Você tinha, por exemplo, a carta que ele escreveu para Filemon, por quê? Porque você tinha uma pessoa que era escrava, né, que havia fugido do seu senhor, que era o Filemon, e Paulo estava intermediando entre ele, não a questão da escravidão, a questão do senhorio, mas a questão da união daqueles 2, né. A gente tinha questões, por exemplo, dos gentios que diziam que suas viúvas não estavam sendo cuidadas por ninguém. Gente, não era só Paulo, Paulo e Pedro também tinham cartas assim, tá. A gente está falando muito de Paulo aqui, mas Pedro também tinha suas cartas, tá. Então vejam, você tinha questão pobre e rico? Tinha. Você tinha questão de injustiça? Tinha. Você tinha questões doutrinárias? Tinha questões severíssimas. Paulo chega a sugerir que algumas pessoas não fossem expulsas das igrejas se elas ali pusessem o pé. Não porque elas tivessem meras discordâncias religiosas, não era uma má interpretação ou uma divergência, eram heresias que algumas pessoas queriam trazer lá para dentro, né. A gente também tinha tensões, por que não dizer geopolíticas culturais. Gente, uma coisa que eu sempre comento a gente tem que tomar cuidado com anacronismos, com a diferença de tempos. A gente não pode comparar o que a gente chama de países, culturas e sociedades de hoje com antigamente, tá. Antigamente tinha outras dinâmicas. Mas você tinha, por exemplo, aquela velha discussão de Paulo e o Pedro, a questão da judaização dos gentios. E aí? Os gentios têm que ser judaizantes ou não? E eles têm que virar judeus para poder virar cristãos? Então, se você pegar o Novo Testamento, tirando ali aliás, os próprios evangelhos também têm conflitos, né, mas se você pegar o período ali de Atos em diante, vocês vão poder ver inúmeros conflitos, e eu diria até que alguns deles, muito provavelmente, muito piores, muito mais complexos e muito mais graves do que o que você está vendo na igreja que você frequenta. Tenho certeza que a igreja que você frequenta no seu bairro, aí aos sábados, aos domingos, dependendo de quem esteja ouvindo, eu tenho certeza que a imensa maioria dos meus ouvintes nem de longe chegou perto das confusões que havia naquele tempo. A gente tem as cartas aos Coríntios, onde Paulo relata pecados gravíssimos, assim, pecados realmente escandalosos até para o dia de hoje, e havia membro da igreja comentando aquilo, tá. Então eu estou citando isso para posicionar bastante, como já foi falado para os colegas antes, que os conflitos haviam sim, conflitos gravíssimos. Mas como o nosso tempo aqui, colega, já está começando a ir para o final, ok, falamos muito de problemas, o Thiago e o Alex também já começaram a tratar também da solução, e agora? O conflito está aí, né,
Os conflitos sempre existirão, seja por futebol, por política, por comida, por costumes, por hábitos, pelo comprimento da saia, pelo uso da calça, se pode tocar guitarra ou não, se eu posso votar no candidato A ou B, se eu posso assistir televisão, se eu posso jogar videogame, enfim, tem um zilhão de questões. E deixando bem claro que a gente não está aqui para responder o que é certo e errado, não é isso que esse programa aqui se trata, mas a gente trata aqui, os conflitos estão aí. E agora, Thiago e Alex, o que é que uma igreja saudável faz para lidar com esses conflitos? Para a gente, de repente, sair com algum tipo de reflexão sobre como podemos hoje lidar com essas dinâmicas, com esses problemas, e obviamente sempre se inspirando em como antigamente se lidava com isso também. Como aquela igreja originária começava a lidar com isso. Olha, Alex e Reginaldo, o que eu vejo como uma solução dessa questão dos conflitos, sem entrar nessa questão de princípios ou regrinhas ou tradições ou culturas, é que o que falta na igreja é uma questão do amor ao próximo. Eu até pegando, né, a Bíblia, né, aquela parte que Paulo ele dá uma dica muito boa, né, ele estava falando lá que para as pessoas verem as viúvas como se fossem suas mães, né, e as moças como se fossem suas irmãs. Eu vejo como a gente tem um carinho, assim, né, por mãe, vou até falar em sua maioria, né, lógico que tem aí maus filhos e maus pais, mas como na maioria das vezes a gente tem um carinho pela mãe, pelo irmão, pelo filho, que a gente vê que o filho está fazendo coisa errada, mas a gente continua orando, a gente cria algumas situações que a gente possa criar um bom ambiente até para a pessoa, mudar ou então para entender o outro lado. O que eu vejo como solução para esses conflitos eles voltarem a ser diálogos, para se ter uma decisão boa, é essa ideia de entender melhor o outro, sabe, calçar o sapato do outro, entender de onde vem aquele pensamento, a gente tentar, eh, realmente refletir naquilo que a gente segue. "Ah, por que que eu faço isso? Por que que eu penso desse jeito?" E a gente também analisar aquilo que a gente faz, porque o que eu dentro daquilo até que o Alex falou, né, nessa nessa visão de campeonato, né, de ganha-perde, quem ganha ri do outro e o que perde se sente humilhado e sai, a gente vê que a gente vira uma questão de guerra. E eu acho que entre irmãos a questão tem que ser realmente um entendimento, daquele que daquele que entre aspas, né, teve a sua que ganhou, né, que teve a sua decisão acatada, entender a situação daquele que teve a ideia deixada de lado, entender que pra ele ainda tem que acostumar com aquilo, ter um controle maior, assim, dessa disputa, mas a essência maior é essa questão da gente amar o próximo. Muito bom, Thiago. Concordo com você. Eu acho que você fez uma síntese aí muito apropriada. E no fim das contas é isso mesmo, né? É amor. Agora, assim, nós seres humanos, a gente tem tanta dificuldade de entender o que que é amor, que Deus teve que traduzir o amor, que é um princípio positivo, em 10 princípios negativos, né? Que são os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo 20. Então, para eu entender o que o amor é, eu tenho que, de 10 formas diferentes, entender o que ele não é, né. Haja vista, assim, a dificuldade que nós pecadores temos, né, de entender efetivamente o que é o amor, né. Então, eu vejo, assim, isso que você colocou, eu acho que o primeiro passo para a gente resolver um conflito na igreja é admitir que ele existe, né, porque às vezes a gente naquela ânsia de sustentar um castelo no ar, né, a gente às vezes acaba mentindo para nós mesmos, né, fazendo de conta que não existem problemas, quando na realidade eles existem e eles estão precisando de uma solução, né. Então, admitir que existe um problema, admitir que algo não está bom,
Admitir que alguém está sofrendo, que alguém está se limitando, não é, por causa de uma situação. Outra coisa que a gente deve fazer nessa situação é partir, né, se eu sou uma das partes afetadas, entender que mesmo que eu julgue que eu estou certo, a Bíblia, né, seguindo aí o princípio do amor que o Tiago falou, a Bíblia me diz que eu devo agir como se eu não tivesse certo, não no sentido de fazer uma injustiça, né, ou de deixar o outro levar uma vantagem devida sobre mim, mas é no sentido de deixar de lado a minha vaidade, aquele instinto de autoproteção que a gente tem, e ir um pouco mais com o coração aberto. Isso é extremamente difícil, né, talvez em algumas situações isso não seja possível, fazer de bate-pronto, de primeiro, né. Mas assim, estar disposto a ouvir o outro lado, estar disposto a admitir o seu papel, né, e a sua culpa, a sua parcela de responsabilidade também pela situação, né. Existem algumas situações que você não tem uma parcela de responsabilidade, aí eu não estou falando dessas, né. Caso aí de abusos, né, de várias naturezas e tal, não se aplica isso que eu estou falando, né, mas aqui eu estou falando naqueles desentendimentos mais corriqueiros, aquelas coisas não tão extremas, né, que estão aí presentes no nosso dia a dia, né. Então, se a gente praticasse um pouco mais desse amor que o Tiago falou, se a gente exercitasse mais a humildade, né, é o que diz a Bíblia diz assim: "Olha, você pega o seu inimigo e ao invés de você fazer o mal para ele, você faz o bem para ele. E aí com isso você vai amontoar brasas na cabeça dele". Né, então assim, só quem já passou por essa experiência, não de ser o cara que faz o bem para o inimigo, mas do inimigo ser a pessoa que faz o bem para você, sabe do que a Bíblia está falando. Rapaz, se tem uma coisa que pode mudar o coração humano, né, é você surpreender o mal com o bem, né, como Jesus nos ensina. Então assim, isso aí, eu acho, eu diria mais, que é o único caminho, né, pra restauração, pra reconciliação. E eu acredito que o perdão seja uma coisa divina, né, porque no meio do ódio, no meio do ressentimento, da mágoa, da amargura, esses sentimentos negativos que são tão complexos, né, que eu não sei se alguma terapia consegue resolver isso apropriadamente, né. O perdão, ele pode resolver instantaneamente, às vezes, né, nem sempre, mas, às vezes o perdão ele leva um tempo para ser processado, mas o perdão, ele tem essa capacidade, né, de fazer as pazes, como a gente fala, né. Ele tem essa capacidade de restaurar de uma maneira, assim, inimaginável, que, a minha experiência mostra que é algo sobrenatural, essa capacidade de restaurar, de selar, né, de remendar aquilo que estava rasgado, né. Então então assim, a gente está disposto a reconhecer o problema, a gente está disposto a reconhecer a nossa responsabilidade também, nosso papel, né. A gente está disposto a não agredir a outra pessoa, a não ir para uma discussão, para um debate, com acusações, né. A gente ir buscando sinceramente uma solução, a gente orar para ter o Espírito de Cristo, né, que eu acho que esse é o mais importante, para o preparatório mais importante aí para um momento como esse, né. Outra questão também que é muito muito a realidade, né, a Bíblia diz: "Não deixe o sol se pôr sobre a vossa cabeça", né, sobre a vossa ira. Né, então assim, ou seja, quanto mais tempo passa, né, ao invés de melhorar a relação, ela vai se piorando, porque aquele ressentimento ele meio que vai petrificando no coração da pessoa, né. Então você tentar resolver o mais rápido possível, quanto antes você resolve, menos traumas você tem para consertar depois. Você tá disposto, né, a levar talvez uma outra pessoa junto com você, se você tentou uma reconciliação, né, uma resolução e não aconteceu, né, mas assim, sempre no espírito, ó, não é aquele espírito assim: "Ó, tá vendo, ó, tá vendo como é que é?". Não, é o espírito, assim, de realmente de resgate. Tem um texto que eu li há um tempo atrás aí, um livro de Ellen White, né, que ela diz assim, nos casos em que a igreja, por exemplo, tem que aplicar disciplina para um membro, né,
ela diz que a pessoa mais adequada para ir falar com esse membro que está sendo disciplinado, né, está recebendo a disciplina eclesiástica, a pessoa mais adequada é a pessoa que mais ama aquele membro, né. Então, por quê? Porque mesmo quando a igreja, vamos dizer assim, entre aspas, ela pune, né, mesmo quando a igreja disciplina, né, o que a Bíblia nos ensina e o que Ellen White traz nesse texto aí também, né, é que essa disciplina é uma disciplina redentiva, ela não deve ser uma vingança, né. A Bíblia diz: "A mim me pertence a vingança", né, diz o Senhor. Então, a vingança não deve ser assumida pelo ser humano, né, e hoje a gente vê, assim, muitas dificuldades acontecendo na igreja moderna, né, justamente porque às vezes a gente coloca a estrela de xerife, né, e a gente quer ser os guardiões da verdade, da justiça, e a gente tem que ser mesmo, a gente tem que ser guardião da verdade, da justiça. Só que quando eu sou um verdadeiro guardião da verdade e da justiça, né, ela vai me falar muito mais a mim do que ao meu próximo, do que ao meu semelhante. Claro, eu não vou deixar de enxergar os problemas que estão ao meu redor, mas a minha po a diferença no meu coração não vai ser na minha capacidade de enxergar os problemas, mas vai ser a grande diferença vai ser na maneira pela qual eu reajo a eles, né. Eu reajo a eles, né, com uma postura autoritária, com uma postura cheia de justiça própria, né, cheia de uma indignação, ou eu realmente eu entendo assim, eu penso: "Olha, que pena, que lástima, que triste que isso está acontecendo. Será que a gente pode fazer alguma coisa para resgatar essa pessoa? Será que ainda dá para a gente trazer ela de volta para o redil?", né. Eu acho que essa é a grande diferença, né. E é tão fácil para nós seres humanos, e eu falo isso assim, me incluindo logicamente nisso, né, é tão fácil para nós a gente assumir a primeira postura, né, aquela postura, assim, mais de justiça própria e tal, e aí realmente os conflitos na igreja eles ficam muito difíceis de ser resolvidos quando a gente adota essa postura, né. Então aí eu eco as palavras do Tiago, sim, precisamos de amor, né, agora a gente precisa refletir exatamente o que que significa amar na prática, né, amar principalmente quando o nosso coração está dizendo para ter raiva, para ter mágoa, para ter de ressentimento, né, para ter algum tipo de sentimento negativo, de distanciamento, né, aí realmente é que a coisa começa a ficar difícil mesmo, né. Mas, por outro lado, a gente tem a certeza também de que Deus está disposto, né, se nós orarmos sinceramente, Deus está disposto a conceder a sua graça, a conceder essa paz que a gente tanto precisa, né, para termos humildade, para restaurar, né, para como diz a Bíblia, nós sermos aí reparadores de brechas, né, aquelas pessoas que trazem o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais também. E nisso que o Alex falou até, me fez lembrar aqui uma passagem da Bíblia que eu sempre gostei bastante, porque ela mostra pra gente, o sentimento de humildade que ela vem junto com o verdadeiro líder, né. Se a gente pega alguém na Bíblia, assim, que a gente realmente vê que esteve com Deus, né, a gente sempre pega, Moisés, por exemplo. Então, é Moisés que falou face a face, tem um trecho que eu gosto muito, né, que está em Levíticos capítulo 10, a partir ali do verso 16, né, que depois você pode até ler aí, que os filhos de Arão, né, Eleazar e Itamar, eles pegam um bode da oferta e Moisés fica enfurecido, porque ele descobre que o bode da oferta tinha sido queimado todo. E ele entendia que ele teria que parte dele teria que ter sido comido. Então ele fica irado com Eleazar e Itamar. Arão entra na conversa, responde Moisés, dá um bom argumento falando por que que tinha que ter sido queimado, e lá no verso 20 diz assim: "Quando Moisés ouviu isso, ficou satisfeito". Dentro desse ficar satisfeito, às vezes a gente esquece que, assim, quando Moisés ouviu isso, viu que ele estava errado. E ele não ficou triste, com vergonha, com raiva, falou: "Não, eu que conversei com Deus". Não, ele ficou satisfeito.
Ele ficou feliz de que as pessoas raciocinam bem e que as pessoas estavam entendendo como as coisas funcionam. Moisés ficou feliz ao ver que Eleazar e Itamar tinham tomado uma decisão melhor que a dele. Então, amigos, a gente hoje aqui nesse programa a gente discutiu um bocadinho sobre reconhecendo que a igreja tem conflitos, tá? Então, como os colegas falaram, então, se você acha que a sua igreja tem dificuldades, tem problemas, entenda que não é só a sua igreja. Toda e qualquer comunidade humana tem dificuldades. Afinal de contas, a primeira rebelião que a gente tem notícia foi no próprio céu. A gente até nem comentou sobre isso, né? No próprio céu houve conflitos. No Jardim do Éden houve conflitos. Ao longo de toda a história bíblica, o que a gente mais tem conflitos. Mesmo Jesus com os 12 apóstolos, a gente percebia que havia conflitos e dissensões entre eles. Só que, se esses 12 conseguiram seguir em frente, 11, né? Depois substituído Judas, né? Se esses 11 conseguiram seguir em frente e os outros seguidores que também tinham de Jesus, se eles conseguiram seguir em frente, apesar de todos os problemas, eles tinham uma coisa em comum, que era a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes a gente dá muita atenção a tudo que nos separa e a gente parece que esquece o que é a única coisa que realmente vale a pena nos unir, né? Que é o tudo que a gente precisa, que é o próprio Cristo. Então, amigos, a gente se despede aqui agora de mais um programa e desejamos ser ouvidos por vocês e ouvi-los nas próximas episódios aqui do nosso podcast Cevada com Plutônio. Um abraço e até mais. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.